Salve, meus amigos, já começou a quarta rodada da Série B. O Criciúma venceu do Botafogo de São Paulo por 1-0, sem jogar rigorosamente nada. E venceu com um a menos em campo desde ali da metade para o final do segundo tempo. Meus amigos, ter um especialista hoje na cobrança de falta, ter um especialista na bola parada, te coloca degraus na frente da maioria. Te coloca num patamar superior da maioria. Te coloca pra tu disputar um acesso. Se tu tira o Otero do Criciúma, o Criciúma não disputa o acesso não, gente. O Criciúma é um time de G10, G11, sei lá, G9. Tu coloca o Otero, ele vai te entregar 4 vitórias com 4 gols de falta. Ontem, um 0-0, claro, o jogo tava encerrando. Era a última bola do jogo. Aí o burrinho jogador do Botafogo de São Paulo foi fazer uma falta. Meu amigo, quando ele fez a falta, imediatamente o estádio todinho se levantou. Parecia que era pênalti pro Criciúma. E a falta foi de muito longe, tá? Não foi uma falta a 2 passos da grande área, não. Foi uma falta de muito longe. Ele mete uma bola com efeito surreal e a bola morre lá no fundo do barbante. E o Criciúma faz 1-0, vence o jogo no último lance da partida. Olha esse golaço de Otero, irmão. Olha o efeito que a bola pega. É isso que é Otero, pô. Ó. Toma, a bola pega um efeito muito grande, gente. Poderia até ser que nem fosse gol, o goleiro fizesse uma boa defesa. Beleza, mas você sabe que vai ter muito perigo. Você sabe que vai levar muito perigo ao adversário. Então hoje, numa Série B muito nivelada por baixo, o nível é ridículo, os times são muito ruins, os times jogam muito mal na média. Tu tem um especialista, te coloca muito na frente de uma galera. Ponto. Falei isso no vídeo anterior sobre o Sport. Se eu fosse o presidente do Sport, o presidente do Náutico, o presidente do Ceará, daqui a pouco a gente vai chegar lá, eu simplesmente botava uma premiação. A cada gol de falta, 100 mil reais no Pix. Imediato, ou sei lá, 50 mil, 10 mil, que seja, uma bonificação. Prepara 2, 3 jogadores do teu time para bater faltas o tempo todo. Para que pelo menos um vire especialista. Para que na temporada, em jogos muito difíceis, pegado, tu tem um cara da bola parada que, pô, de muito longe, tu vai ter uma finalização perigosa. Eu não tô falando que o cara tem que fazer 10 gols de falta no ano, não. Mas, pô, quantos gols o teu time fez na última temporada de falta? Quantos gols? Se foi um, se teve um, foi muito. E provavelmente esse um foi a bola desviada e tal, o goleiro falhou. Porque aquela bola que vai curvando no ângulo, praticamente não se vê mais. Então, no futebol que todo mundo se conhece, todo mundo sabe como o outro joga, todo mundo já jogou contra todo mundo. Meu irmão, o que é que vai te diferenciar? O que é que vai te colocar no outro patamar? Que o adversário não vai ter tanto controle. É a falta, pô. Tipo, tu fala assim, ah, mas o adversário pode não cometer faltas. Por quê? Porque ele sabe que do outro lado tem um especialista na cobrança de falta. Beleza. Se ele não comete faltas contra tu, tu vai ter mais espaço e mais liberdade para atacar espaços. Então, naturalmente, de um jeito ou de outro, ou na cobrança de falta, ou nas não faltas que o adversário vai fazer ou não fazer, tu vai estar mais próximo do gol. É bem simples. E mais uma vez, tá? A falta não foi de muito perto, não. Não foi de tão longe. Mas se essa falta fosse 10 metros para trás, seria perigosa e poderia ser gol. Ou poderia gerar um rebote que geraria um gol. Ou poderia gerar um escanteio. Porque o Otero é especialista, pô. E assim, golaço, tá? Quando a gente vai ver essa falta por um outro ângulo, para mim o goleiro estava um pouco mal posicionado, muito adiantado, e para mim o goleiro estava muito pro centro do gol, para a direita já. Ele deveria ficar um pouco mais para a esquerda. Que talvez o Otero meteria a bola na gaveta também, né? É bom deixar bem claro, porque ele é especialista, irmão. É diferenciado demais. Vou até trazer aqui em tela para vocês o gol por outro ângulo de Otero, tá? Que golaço, irmão. Olha isso daqui. Pra mim, o goleiro não tava tão bem posicionado, não. Agora, olhando por essa imagem aqui, ele tava, viu? É porque a bola pega um efeito, né? Um S que ela pega, sei lá o que é isso. Beleza que nem todo jogador vai ter essa capacidade técnica, mas falta tudo na vida é treinável. Assim como falta. No esporte dá pra colocar um Filipinho e Indepena pra cobrar falta assim. No Ceará, sei lá, um Juan Alano. Não sei, tô colocando aqui um nome hipotético, tá, gente? No Náutico, sei lá, coloca um Vinícius pra cobrar falta aí, bota um Dodô. Se bem que Dodô já é o especialista, né? Enfim, bom, em vários outros times também. Eu tô colocando aqui exemplos aleatórios, tá, gente? É bom deixar bem claro. Criciúma vence, nesse momento assume ali a parte de cima da tabela, chegou a 7 pontos e tem a pontuação do líder Goiás, Avaí e Operário também. Mas tem um jogo a mais, né? É evidente.
Criciúma o Goiás vai jogar hoje, o Avaí vai jogar hoje contra o Sport, o Operário vai jogar amanhã, tá? Contra o Cuiabá. Então, assim, se o Sport ganhar, todo mundo pode ultrapassar o Criciúma ainda na tabela de classificação. Tem muita coisa para rolar ainda. Bom, passada essa introdução geral, vamos passar aqui agora para o contexto aí dessa quarta rodada, os confrontos, transmissões, escalações de Ceará e Náutico e o pacote geral do que foi Criciúma e Botafogo de São Paulo. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, meus amigos, é o seguinte. Ontem, no jogo de Criciúma e Botafogo de São Paulo, o Botafogo de São Paulo chegou na cobrança de falta perigosíssima de Rafael Gava. A bola explode na trave, quase que no ângulo, uma pintura. E foi de muito longe também. Talvez até um pouco mais longe do que essa falta cobrada por Otero, tá? Também teve uma outra cabeçada na trave. Teve uma cabeçada de Morelli raspando na trave. Cara, o Criciúma não fazia nada no jogo. O Botafogo de São Paulo marcava bem, fechadinho os blocos médio e baixo. E conseguia escapar bem em transição. E na bola parada sempre muito forte com Rafael Gava. Ah, e por que o Criciúma não estava muito forte no primeiro tempo com o Otero? Porque o Otero estava no banco. O Otero entrou na reta final do segundo tempo. Ele entrou para fazer o gol de falta no último lance da partida praticamente. Bom, veio o segundo tempo, o jogo estava bem ruinzinho, tá? Pense no joguinho ruim de Série B. Aquele típico 0x0. Estava se desenhando e se encaminhando para aquele 0x0 horroroso que o Botafogo de São Paulo era melhor. Jogo muito faltoso, brigado, pegado no meio campo. Até que teve a expulsão do jogador do Criciúma. O William Lepo deu uma cotovelada, né, claramente, no rosto do jogador do Botafogo de São Paulo. Se eu não me engano, foi em cima de Patrick Bray. E aí você pensa, pô, se no 11 contra 10 o Botafogo de São Paulo tava melhor, no 11 contra 10 vai ficar melhor ainda. Se no 11 contra 11 tava melhor, no 11 contra 10 o Botafogo de São Paulo vai ficar melhor ainda. Não, não foi isso que aconteceu. Curiosamente, depois da expulsão, o Botafogo de São Paulo vai piorando aos poucos na partida, o Criciúma vai incomodando um pouco mais. Diego Gonçalves entrou muito bem no jogo, cabeceou uma bola pra fora, raspando a trave, e a outra ele perde sem goleiro praticamente. Teve um chute dele que raspou a trave, na verdade, no passe que ele recebe na direita. Ele chuta, o goleiro faz uma defesaça. O Vitor Souza, o goleiro do Criciúma, muito bom, Ayrton, tá? Que também ontem fez uma boa partida. E o Criciúma melhorou na partida, só que não era aquela melhora que já, tem que vencer, merece muito vencer o jogo, mas já era uma melhora que daqui a pouco o gol pode sair, pode amadurecer até gerar o gol. E assim, na prática não aconteceu muito isso, porque o jogo foi ficando muito de meio campo, brigado, batalhado, o Botafogo de São Paulo tentando chegar, mas criando muito pouco. Até que no último lance da partida, falta, Otero faz essa pintura no ângulo, e o Criciúma, não foi nem no ângulo, né, mas próximo ali, né, com um efeito absurdo, e o Criciúma vence o jogo por 1x0. Tem um especialista, faz diferença, viu, gente? Bom, e hoje? Hoje temos Hoje teremos Juventude e Goiás às 4 horas, transmissão pela ESPN e pelo Disney+. O jogo do Sport vai ser televisionado aí pela ESPN, Disney+, Gold e Rede TV também. Jogo da Ponte Preta contra o Vila Nova, que são jogos das 18 horas, né? Vai ser transmitido apenas pelo Disney+, em exclusividade. Às 20h30, Ceará e Náutico no Castelão. Transmissão exclusiva pelo Disney+, tá? O serviço de stream da Disney. Disney Plus Premium, né? Disney mais Premium, enfim. E aí, vamos lá. Como é que chega o Náutico? O Náutico chega muito bem, incontestável isso. Venceu 2 jogos e perdeu 1 nos 3 jogos que disputou. Disputou contra o Criciúma, contra a Ponte Preta nessa última rodada, que deve brigar para não cair. Até a última rodada, um time de G14 para baixo, G15 para baixo. No confronto direto, o Náutico venceu. E pegou 2 times ali que vão flutuar em tese de G10 para cima, ou G12 para cima. Que são Atlético Goianiense e Criciúma. Perdeu do Criciúma em casa, venceu do Atlético Goianiense fora. Ou seja, é um início do Náutico bom, incontestável. Até pelo
elenco limitadíssimo que tem, e por vir de uma sequência ruim inicial contra o Sport no Pernambucano, tomou 3-0, fora o vareio, perdeu para o Criciúma nos aflitos, então conseguiu se recuperar bem no campeonato. Eu ainda continuo convicto que o campeonato do Náutico é a briga para não cair para a Série C, é chegar aos 45 pontos. Ponto. Mas, sem dúvidas que chega muito bem para esse jogo contra o Ceará. E o Ceará? O Ceará se recuperou aí contra o Cuiabá, jogando muito mal, como sempre. Jogou mal os 3 jogos até o momento, tá? O Náutico, para mim, fez um bom jogo contra a Ponte Preta. Fez 7 bons minutos contra o Atlético Goianiense e só. Então, o Náutico ele tem um jogo e 7 minutos bem jogados, vai, na média. Que acabou resultando em 2 vitórias. É inacreditável aquela vitória do Náutico contra o Atlético Goianiense. O Náutico não jogou nada, rigorosamente nada. Mas, em 7 minutos fez um bom jogo, achou 2 gols e venceu o jogo. Futebol, irmão. Série B tem muito disso. A Série B é muito traiçoeira. Se tu não for suficiente, o adversário vai lá e te apunhala pelas costas, tá? Quando menos tu espera. Bom, já o Ceará, ele fez 3 jogos ruins. Contra o São Bernardo jogou mal e empatou. Contra a Ponte Preta jogou mal, não tão mal assim, mas jogou abaixo também. E teve um jogador a menos, acabou empatando. Com um gol ali no finalzinho de Sanches, lateral esquerdo. E contra o Cuiabá jogou ridiculamente mal. Só que jogou 5 minutos, fez 2 gols e venceu o jogo. Bem semelhante ao Náutico e ao Atlético Goianiense. O Náutico e o Ceará precisaram jogar 5 minutos para vencer um jogo na Série B. O resto, simplesmente, o time não jogou nada. E acabou vencendo os jogos. E futebol é assim, Série B é assim, irmão. Paciência. Então, assim, o Náutico, no momento ali instável, meio que eletrocardiograma em relação a desempenho. O Ceará é constante, não vem jogando nada. Mas venceu agora o Clássico Rei contra o Fortaleza por 2-0. E dá aquela animação natural. E que hoje é um jogo pro Ceará vencer. É a obrigação do Ceará vencer. Vai pegar um time que em tese de meio de tabela para baixo. E o elenco do Ceará é infinitamente melhor do que o elenco do Náutico. Não tem comparação. E é um confronto direto, né? O Náutico é o 6º com 6. O Ceará é o 7º com 5. Ceará vencendo vai a 8. Passa o Náutico. Náutico vencendo vai a 9. Chega a abrir 4 pontos de diferença pro Ceará. E pode até assumir a liderança da Série B. Vamos aguardar no que é que vai dar aí. Então, assim, não acho que é um jogo fácil pro Ceará, tá? Bom deixar bem claro pelo retrospecto. Primeiro, quando a gente pega o retrospecto de Ceará e Náutico, o Náutico sempre apronta contra o Ceará. Sempre. É impressionante isso. E ainda mais nos aflitos, né? Na última temporada, o Náutico tava na Série C, pô. O Ceará na Série A. Adivinha quem ganhou? O Náutico. Com gol de Paulo Sérgio. O horroroso Marlon entregando rapaduras. Bom, retrospecto recente e rápido aqui, hein? De Náutico e Ceará. O Náutico venceu nos aflitos por 1-0. Em 24 empatou 0-0. Em 19 venceu por 2-0 lá no Castelão. Aí perdeu 2 vezes em 2017. No Castelão e nos aflitos. Em 16 o Náutico venceu por 1-0. Em 16 e em 15 o Ceará acabou vencendo. Na média é um 4-3 aqui nos últimos 8 confrontos. E um empate, né? Tem muito mais vitórias e derrotas do que empate no jogo. Mas quando você pega 2015, 14, 10, 6, o Náutico começa a esmagar de novo. Ganhou em 15 e 14, ganhou em 2010 e ganhou aqui em 2006. No Castelão mesmo, o Náutico venceu um jogo, né, no recorte recente, que foi em 2019. Normalmente os times não se enfrentam muito porque o Náutico está na divisão, o Ceará está em outra. Bom, sobre o Ceará, porque eu acho que vai ser um jogo difícil. Não é só se apegando ao retrospecto, não, que é meio que equilibrado. É porque o Ceará não apresenta um bom futebol. O Ceará não convence seu torcedor. E as individualidades não estão jogando muito bem, na média. Então não dá pra ter confiança que vai ser um jogo fácil pro Ceará. Até porque o Náutico vem jogando bem, assim, vem apresentando dificuldades pros seus adversários. E o Náutico tá numa sequência de 15 jogos sem saber o que é perder fora de casa. Contabilizando Campeonato da Série C, Campeonato da Série B, Campeonato Pernambucano. Desde que a Elisângela já assumiu o Náutico, na metade do ano passado, o Náutico não sabe o que é perder fora de casa. Então, é um time que apresenta resistências fora de casa, tá? Pelo menos os números mostram isso. Então, não é um time tão fácil de ser batido. Porém, olhando para o elenco do Ceará é muito melhor do que o do Náutico. Diria que todo mundo em condições, a disparidade é tipo Sport e Náutico. É tipo um 3-0 hoje pro Ceará, fora o vareio de bola, tá? Bom,
O Ceará vai com o Richard no gol, Luizão, Éder, Alex Silva e Fernando. Quando eu falei que o Ceará não jogou nada contra o Cuiabá, um dos motivos foi porque Richard fez 2 defesas de pênalti e um rebote da defesa de pênalti. Se não fosse Richard, o Ceará ia perder o jogo. Na volância, João Gabriel, Júlio César e no meio campo, Juan Alano. Talvez Dieguinho ganhe essa titularidade aí, hein? Dieguinho que entrou no segundo tempo contra o Fortaleza. É jogador que muda patamar. Dieguinho joga muita bola e entrou muito bem no jogo. Melk na ponta direita, Mateuzinho na esquerda e de centroavante o Wendel Silva. Quem tá muito bem aí do meio pra frente é Juan Alano. Isso aí é inegável. Wendel Silva muito instável, Mateuzinho mal, Melk oscilando bastante também. E o Náutico? O Náutico deve ir com o que tem de melhor. Muriel no gol, Igor Fernandes, Matheus Silva, Matheus Ribeiro e o Yuri. O Anderson, Leonai e Dodô no meio campo, Vitor Andrade, Vinícius e Derek. Em tese, esse hoje é o Náutico hipotético ideal, tá? Não acho nem que tem muito que tirar nem pôr, sendo bem sincero. Vitor Andrade vem entrando muito bem nos jogos, de olho nele, jogador muito rápido. Vinícius também vem jogando muito bem. Já tem 2 gols na Série B e para mim até o momento é o melhor jogador do Náutico na temporada. Dodô melhorou muito o futebol apresentado contra a Ponte Preta, jogou muita bola. Então de olho nele aí também. Vamos ver como é que vai ser no jogo de hoje. Igor Fernandes vem jogando bem também, salvou um gol contra a Ponte, fez gol contra o Atlético Goianiense. Yuri Silva fez um bom jogo contra a Ponte. Matheus Ribeiro é um lateral ali de certo modo experiente. Então, acho que o Ceará pode ter dificuldades pro jogo de hoje, mas é o favorito. E se eu fosse colocar um palpite, o Ceará vai vencer o jogo de hoje contra o Náutico, tá? Bom, quanto? 3-1, acho que é um bom palpite. 3-1 ou 2-0 pro... Não, normalmente o Náutico acha uns golzinhos ali. Vou botar 3-1 pro Ceará, acho que é um bom palpite pro jogo de hoje, tá? Aquele abraço, estamos de volta mais tarde. Tamo junto. Like, inscrição, sininho de notificações também. Valeu, gente.